Olá pessoal, eu sou Yara Gonçalves Dias e estou aqui de novo para falar com vocês, mas hoje não é Excelência Disney e nem somente segurança. É tudo junto e misturado, é inteligência emocional, ou seja, coisa que a gente usa para o dia a dia e é fundamental. Bom, o que é inteligência emocional? É a capacidade de você reconhecer, entender e gerenciar em você as emoções, bem como você reconhecer, entender e influenciar a emoção do outro. Então não se trata só de você, você precisa ter uma compreensão um pouco maior para que você possa até ter uma comunicação mais eficaz, para que você consiga resolver os problemas de uma maneira mais fácil. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com muito treinamento. Ninguém nasce inteligente emocionalmente. E muitas vezes a gente é criado por pessoas que não têm inteligência emocional nenhuma. Exemplo aqui eu já dei para vocês, por exemplo, de grupo de condomínio. Quando você olha lá os pais, você tira por aqueles pais que filhos que eles têm. Tem, inclusive, em outros vídeos aqui meus falando isso. Então, quando a gente tem inteligência emocional suficiente, a gente entende e reconhece no outro também essa emoção. E a gente consegue explicar para o filho da gente como é que ele vai trabalhar as emoções de uma maneira positiva. Agora, quando a gente não entende, aí o bicho pega porque dá tudo errado. E por que isso é importante para a vida da gente? Porque todos os problemas que a gente for resolver na vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos amorosos, a gente vai precisar ter inteligência emocional. Ou a gente não vai ter um resultado bom. E como que acontece isso aí, por exemplo, com os filhos? Eu escuto às vezes as pessoas falarem, meu filho de 17 anos não conversa comigo. Não conversa mesmo. Ele era um CD em branco, você gravou toda aquela informação errada nele, você mesmo não tinha aquela informação boa para poder transmitir para ele, e aí chegou num ponto que todo mundo se desentende. Ou nos relacionamentos, né? Meu marido briga comigo o tempo inteiro, discorda comigo em tudo, você não consegue achar aquele meio termo para você poder manter a relação. Ou no trabalho, tem aquele chefe chato que pega no pé de todo mundo e não sabe nem por que está pegando, né? Então, quando a gente consegue entender como as emoções funcionam, a coisa fica mais fácil. E ó, gente, pra vocês terem uma ideia, né? Na Disney, o pessoal que trabalha lá usa isso muito bem. Por quê? Porque além deles terem que ter um excelente controle emocional enquanto eles estão trabalhando, e olha que às vezes tem uns hóspedes que vão, né? Os guests, que juro, até eu olhando que sou de fora, eu falo, gente, com esse aí dá vontade de perder o réu primário, hein? Porque é gente que às vezes enche tudo que pode mais um pouco. Mas eles estão sempre lá plenos, naquele, pois não, vou ajudar, sabe? Sempre alegre e tudo mais, sem mostrar que estão irritados com a pessoa. Quando você trabalha na Disney, você tem duas coisas que você tem que observar. O backstage e o on-stage. O que é o on-stage? O on-stage é como se fosse um palco, né? Porque lá é como se fosse tudo um show. Ou seja, quando você estiver no on-stage, atendendo o cliente e tudo mais, você tem que estar sempre muito bem-humorado. Você tem que estar sempre muito positivo. Quando você está no backstage, aí a coisa é outra. Aí você pode ser o seu normal realmente. Mas a gente tem que representar o tempo inteiro? Não, a gente tem que entender que no ambiente de trabalho da gente, a gente tem que estar equilibrado. Tem algumas profissões que é bem mais difícil a gente manter o equilíbrio emocional, né? Tipo, professor é médico, vigilante, é sempre mais difícil porque você está numa situação de estresse quase que o tempo inteiro. No caso do vigilante, por exemplo, tem até uma coisa para contar para vocês. Eu fui diretora de segurança do meu condomínio e um dia o líder me chamou lá em cima, falou, Dona Yara, tá dando um BO, sobe aqui pelo amor de Deus. Subi. Quando cheguei lá, tinha o quê? Um vigilante surtado, armado, o que eu acho um absurdo, né? Vigilante armado para condomínio, acho que não dá certo. Mas enfim, para mim assim, vigilante armado é para transporte de valor, é para banca, é para outras coisas. No condomínio, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para aumentar a proteção do condomínio. Bom, mas vamos pular que essa parte da segurança não é disso que eu vou falar hoje. Aí cheguei, o cara estava realmente bem desequilibrado, porque a empresa não pagava. Sabe aquela empresa que deixa o turno do cara furar, aquela coisa assim bem legal de trabalhar? Aí a gente teve que conversar para desarmar, para ele ficar tranquilo. Ele acalmou para ele poder ir embora. Tranquilo. Aí um outro dia, nesse mesmo condomínio, eu já não era mais diretora de segurança, a gente tem o costume de sair de carro, né? Então sai 3 carros, eu, meu filho e minha filha. A gente vai dar um solinho à noite. Aí a gente estava chegando em casa, umas 3 horas da manhã, 3 carros pretos e filmados. Mas 3 carros pretos filmados encostando num condomínio realmente é de assustar. Tá, mas mesmo que seja de assustar, você tem que se equilibrar. Você não pode tomar uma atitude antes de você saber exatamente o que é. A gente tem um procedimento de segurança para entrar, só nós 3, né? Porque o resto do condomínio não faz. A gente vai entrar, a gente baixa o farol, abre os vidros para o cara ver que a gente está entrando.
E se você for da segurança, você vai saber que bandido não vai baixar farol, abrir vidro pro cara que tá ali, pro que tá ali ver quem tá entrando. Bom, fizemos isso. O cara tava tão pilhado à noite, vigilante armado, que ele já foi com a mão na arma, já puxou, falei, pronto. Aí eu comecei a gritar dentro do carro que eu era morador. Eu falei, morador, morador! Quando eu gritei morador, com as mãos pra cima, aí ele voltou a arma no lugar e ficou parado lá. Mas, pô, isso é a coisa mais absurda que tem de acontecer. Porque você concorda? Tudo bem, o condomínio tinha que ter um anteparo para ele, não tinha, ali na frente. Mas, mesmo assim, o cara não pode puxar a arma sem saber o que está acontecendo. Né? A gente tem que pensar que, até porque esse tipo de invasão de condomínio não é a prática, né? Não é, todo mundo chega para invadir a mão armada pela porta. Não, ninguém faz isso, né? Acontece lá uma vez ou outra, é difícil, não é a regra, é a exceção. Mas acho que ele achou que devia ser o dia, né? Sei lá. O que a gente percebe? É uma pessoa que não tem equilíbrio, não tem treinamento e não tem inteligência emocional. Porque se ele tivesse inteligência emocional, ele iria se ligar no procedimento de abaixar o farol, abrir o vidro, perceber quem estava dentro do carro. Eu já fiz isso para poder a pessoa enxergar o que estava ali, né? Ele ia perceber isso e não ia fazer o que ele fez. Ou seja, o treinamento dele era errado? Ah, tudo bem, era errado. Mas ele também não tinha inteligência emocional. Ou uma outra situação, né? Na mesma época que eu era diretor de segurança, tinha muito angolano que trabalhava aqui como prestador em obra, as casas que estavam construindo. E aí um dia, o líder me chamou e falou, Dona, sobe aqui, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Pô, tem um cara entrando querendo entrar e querendo matar o seu fulano. Eu falei, uai, como assim? Falei, peraí, deixa eu ir aí pra ver o que tá acontecendo. Cheguei lá, o cara não falava quase nada português, ele falava, eu quero entrar, eu quebro tudo, eu matar ele, se ele não me paga. Aí, quando o cara falou isso já a primeira vez, falei, Jesus, o B.O. vai ser grande. E já tava os Vic tudo de olho nele, né, pra gente ver o que ia fazer. Aí eu falei, meu querido, é o seguinte, vamos conversar. Não quer conversar. Eu quero entrar, eu quebro tudo, eu matar ele, eu se mata. Aí ele falou isso um monte de vezes. Aí eu comecei a falar pra ele, falei, vamos conversar, então, entenda uma coisa, se você entrar e fizer isso, nem brasileiro você é. Você vai querer voltar para sua terra deportado? Você já pensou que você vai ter que ficar na prisão? E aí comecei a conversar com ele, ele foi se acalmando, foi entendendo que aquilo não era o certo, pegou as coisinhas dele e foi embora. Até depois eu falei, porra, o cara constrói, o cara trabalha, não paga, é um absurdo um negócio desse. Mas ele não tinha equilíbrio emocional nenhum para ele procurar os direitos dele. Tanto que eu falei para ele, falou, olha meu filho, você vai lá no tribunal de pequenas causas que tem ali, pergunta, porque ele não tinha dinheiro para advogado nem nada, porque ele era pedreiro, né? Aí expliquei para ele o que ele tinha que fazer. Ele saiu mais calmo e foi embora. Se ele tivesse inteligência emocional, jamais ele teria tentado invadir o condomínio para pegar um morador aqui dentro. Então, é esse tipo de coisa que quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue realmente saber o que fazer. Quando eu comecei a ter noção de inteligência emocional, foi quando eu fui fazer um curso de tiro em 1900 em Guaraná com rolha. Eu sempre gostei muito de atirar, né? E aí, quando eu fui, na minha cabeça era aquele, eu vou pegar o revólver, eu posso sair atirando, eu posso sair fazendo o que eu quiser. Se tiver um problema, eu puxo o revólver. Listen, can I try that again? Yeah, go on. A primeira coisa que eu aprendi lá, o que foi? Se der um problema, não saque a arma. Observe toda a situação para ver se você tem condições de sacar ou se você não tem. Então, esse tipo de coisa que a gente percebe, né? Como é importante a inteligência emocional. Porque às vezes a coisa na cabeça da gente é de um jeito que na verdade não é o certo. Por exemplo, essa semana teve o caso aí de um vigilante que baleou um motoboy, aí o outro vigilante, para fazer aquele parar de atirar, teve que balear o cara também, na porta de um condomínio. E eu já falei que eu não gosto de vigilante armado em condomínio, tudo bem, né? Transporte de valor, outras coisas, tudo bem, mas portaria de condomínio, pelo amor de Deus, não tem necessidade. O que acontece num caso desse? O cara, a gente vê que para ele chegar a esse ponto de aparentemente do nada meter bala no outro, e aparentemente eu falo porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente tem, é o que eu digo sempre aqui. Quando eu comento um caso desse tipo, é caso que está na mídia, então eu olho alguns 3, 4 portais diferentes, estão falando em linhas gerais isso, então é isso, né? Agora a gente não pode afirmar porque a gente também não estava lá. Mas enfim, se o cara tivesse equilíbrio emocional,
isso não aconteceria. Outro dia eu conversando com uma pessoa e falou, eu acho engraçado, né? Você fala da Disney, você fala de segurança, e o que tem a ver esse seu curso Decole aí, que você fala só de emoção, de casamento, de namoro? Eu comecei aí e falei, olha, porque se você não sabe, esse é o primeiro lado que azara a vida de qualquer um. A família e o relacionamento amoroso. Para desequilibrar, depois vem o relacionamento financeiro, né? Seu com o dinheiro, aquela coisa doída no fim do mês. Mas se você não controla a sua emoção, você não controla o problema que você tem em casa, você acaba levando isso para o trabalho. E aí, quando você sobrecarrega, porque aí você pega a sobrecarga do trabalho mais a sobrecarga que você tem em casa, você tem que ter muita inteligência emocional para você poder levar o negócio adiante tranquilamente. Outro dia eu cheguei no meu dentista, né? Tinha quebrado um dente, falei para ele, falou, cuidado, porque hoje eu não tô com inteligência emocional. Brincando, né? Aí ele, mas você falou que tudo tem que ter inteligência emocional. Eu falei, tá, então eu vou te ensinar direitinho como é que é, porque eu vi que você não aprendeu. Inteligência emocional é assim, você recebe aquela onda, o tsunami vem pra cima de você, você respira, você fala, puta, que desgraça, caiu o mundo. O que eu vou fazer agora? Aí você para, você pensa, você analisa direitinho tudo o que está acontecendo. Você para analisar o cenário. Antes de se desesperar, de gritar, de brigar e tudo mais, você para e analisa o cenário. Analisou? Fala, bom, por onde que a gente pode começar? Tanto que esse dia, eu pensei até que eu tinha perdido um dente e tudo mais, né? Eu falei pro meu dentista, falei, Eduardo, pelo amor de Deus, vê o que você vai fazer aí, porque eu não tô na hora de fazer um implante. Ele, não, fica tranquila que eu vou dar um jeito. Até aí a gente já tava na brincadeira, na zoeira, né? Mas o que acontece nesse primeiro impacto? Você já pensou se eu chegasse lá e falasse, pelo amor de Deus, o meu dente, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir pagar, não vou conseguir fazer. Você já vai ficar tão desequilibrado que o cara não vai conseguir nem conversar com você, porque ele vai se desequilibrar também. Porque essa vibração que a gente tem de desequilíbrio, a gente acaba passando para o outro. Então, por que é fundamental a gente saber absorver esse impacto? E, inteligência emocional, diferente do que muita gente explica por aí, não é, eu vou ficar frio, eu não vou esquentar com nada, não, tá tudo normal. Não, você realmente recebe aquele impacto. A batida você sente, não tem como. Qualquer pessoa normal vai sentir. Agora, como vai acontecer daí para frente, é que você vai ver com relação à sua inteligência emocional. Você vai ver o quanto inteligente e emocional você é. Se você não é, você vai para o abraço, né? Aí você briga, você quebra o pau, você desespera, você chora e tudo mais. Agora, se você for realmente equilibrado, você vai baquear, mas você vai pensar, falar, não, vamos analisar. É ruim? Que foi o que eu fiz com o dentista. Eu falei, é ruim? Era uma semana que a grana estava meio curta. Eu falei, não dá para ficar gastando com coisa cara, né? Tá difícil? Tá, mas vamos ver qual é a solução. Porque sempre tem uma. Se você está muito pilhado, você não consegue enxergar a solução de jeito nenhum. Então, o que é recomendado? É recomendado você fazer treinamentos regulares de inteligência emocional. Aqui a gente tem o Fênix, né? O Fênix é para isso. Fênix e o Decole. O Decole é um treinamento mais focado em relacionamento familiar e relacionamento amoroso. E o Fênix nos três, familiar, amoroso e trabalho. Mas o Fênix é um treinamento um pouco mais curto do que o Decole. O Decole é cursão mesmo, daquele que você passa aulas e aulas e aulas e aulas para você aprender direitinho. Dá para você dar aula depois para terminar o treinamento. E aí o que você faz em um treinamento desse? Você aprende como é que você vai gerir as emoções. A partir daí é treinar. Não tem por onde fugir. Na questão do atendimento, por exemplo, quando você está atendendo um cliente, o que você faz? Você precisa entender da inteligência emocional para saber até o que aquele cliente está querendo te dizer e não é com palavra. Porque muitas vezes a pessoa está falando com palavra, tudo bem, mas não está vindo a realidade. Você precisa ver realmente as emoções, as expressões, o gestual, a expressão facial. Então, quando você consegue reconhecer no outro essa questão das emoções, você tira muita informação daquela pessoa que está conversando. Bom, essa aula não. Esse vídeo foi um vídeo curto para você entender
como mais ou menos que as coisas funcionam e devem funcionar. Ou seja, a gente tem que ter inteligência emocional. Ah, mas lá na empresa tem um psicólogo. O psicólogo vem depois. Se você está com a emoção toda bagunçada, não consegue se acertar, aí você vai tentar um psicólogo. Mas o ideal não é esse. O ideal é você começar do começo. Você mesmo trabalhando as suas emoções, porque só você tem condições de consertar o que está errado ou o que está com problema em você. Esse foi um vídeo curto. Eu explico bem isso aí em todos os meus cursos, até no curso da Disney, né? Quando eu falo, o curso de excelência no atendimento, também falo de inteligência emocional, porque é a base da cultura deles. Então, no Decole e no Fênix, que são 2 treinamentos, o Fênix, inclusive, ele está agora com relançamento. Os treinamentos da gente, a gente faz assim, lança, pega uma turma, termina aquela turma, enquanto a gente estiver com aquela turma, a gente trava a venda. Por quê? Porque nessa época, todo mundo que tiver dúvida, a gente quer responder pessoalmente. Então, a gente responde por WhatsApp. E agora a gente abriu de novo o Fênix. Bom, então você aproveita, porque o Fênix está com inscrição aberta até o dia 3, se não me engano, num valor promocional, que é um valor super legal, parcelado acho que em 12 vezes, então é aquele dinheirinho bem pouquinho para você ficar inteligente emocionalmente e ficar tranquilo, porque inteligência emocional, gente, é tranquilidade e felicidade na vida da gente. Todo mundo precisa. Não perde essa chance. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.